Como sabem os senhores, a Constituição de 1988 é uma Constituição irresignada. É uma Constituição que procurou oferecer uma espécie de resposta a um passado que não nos agrada e apresentar ao mesmo tempo uma proposta para o futuro. A Constituição de 88 não diz aquilo que nós somos, a não ser pelo reverso do que fala, ela apenas aponta para aquilo que nós queremos ser. E nós queremos constituir uma formação social que seja livre, justa e solidária, e isso nós ainda não somos. Nesse mesmo dispositivo, a Constituição falará em promover ou garantir o desenvolvimento nacional. E, por outro lado, apontará para a erradicação da pobreza. Ninguém discordará que a pobreza, não os pobres, mas a pobreza substancia causa importante de degradação ambiental. Mas nesses dispositivos que marcam a Constituição Federal, dispositivos que apontam para os princípios fundamentais e para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em nenhum momento a Constituição fala expressamente de sustentabilidade. E mesmo quando cuida do desenvolvimento, fala em desenvolvimento nacional, mas não fala em desenvolvimento sustentável. O que eu pretenderei demonstrar a partir de agora é que só aparentemente o meio ambiente e a sustentabilidade não aparecem aqui. A pergunta que nós haveremos de fazer nesse momento é se há, portanto, em decorrência das disposições constitucionais, a possibilidade de afirmar-se a respeito da existência não de um direito constitucional ao meio ambiente sadio. Isso parece evidente em função da leitura do artigo 225 da Constituição Federal. Mas se há um direito fundamental ao meio ambiente. Mais do que isso, constituirá a sustentabilidade um princípio fundamental da Constituição? Eu já dei pistas para a compreensão a respeito disso. E tratando-se de um princípio fundamental da Constituição, a proteção do meio ambiente e, por decorrência, a ideia de sustentabilidade constituiria também um princípio estruturante. E vamos compreender o quadro normativo constitucional lembrando uma frase do Peter Haber. O Haber chega a afirmar que o Estado constitucional só pode ser compreendido como um Estado constitucional ambientalmente correto. Ora, se nós dizemos isso, guarda todo o sentido a advertência de Canutilho, que também sustenta a ideia de que o Estado democrático de direito só pode ser hoje um Estado democrático de direito ambientalmente correto. Portanto, retomando esta ideia, eu insisto nessa ideia do Canutilho, dir-se-ia que, entre aspas, agora entre aspas, vou citar Canutilho entre aspas, literalmente, o Estado haverá de organizar-se de modo a, primeiro, não permitir que as formas de vida se façam à custa da natureza. Segundo, à custa de outros seres humanos. Estamos retomando aqui a ideia kantiana de que os seres humanos são sempre fim, deve ser fim e nunca meio. À custa de outras nações. Então, temos aí nações que encaminham containers de lixo para outras nações, à custa de outras gerações. O que eu mais tenho medo são de discursos simpáticos, de discursos amigos, aqueles discursos que produzem consenso formal, mas que não mudam nada na vida prática. Ou que, ao contrário, justificam a realização exatamente do contrário no mundo da vida. Há pessoas que criticam o discurso ambiental. Dizem que o que nós temos aqui subjacente ao discurso ambiental é uma questão ideológica e uma questão de dominação. Prático que muitas vezes esconde uma relação de dominação. Dominação dos grandes em relação aos menores. Argumentos, eu sei que isso causa desconforto. Argumentos que são utilizados pelos detentores do comércio internacional para impedir e evitar
a evolução comercial e industrial de povos menos desenvolvidos. Isso que acontece agora com o discurso ambiental já aconteceu com os direitos humanos. Os direitos humanos já foram uma arma dos grandes países para justificar a intervenção nos pequenos países. Eu tenho medo de holismos. Eu tenho medo de discursos totalitários, não totalizantes. Eu tenho medo de discursos de especialistas. Eu temo os reis filósofos, aqueles que sabem mais do que os outros. Não podemos ser ingênuos. O discurso ambiental não pode significar o congelamento de gente no tempo. Quando nós falamos de Amazônia, temos que falar de sustentabilidade, mas de desenvolvimento sustentável. Não podemos supor que as pessoas devam ser catadoras de castanha o resto da vida. Essas pessoas têm direito ao desenvolvimento pessoal. A mesma coisa eu digo em relação aos povos indígenas. Nancy Fraser, que está longe de ser uma pessoa de direita, que é uma feminista, reconhecida em todo o mundo, diz: eu não entendo por quê. O inglês era inglês durante o período medieval. O inglês era inglês operário ou capitalista durante o período da Revolução Industrial. O inglês é o inglês hoje, no século XXI. E por que o índio precisa sempre estar congelado no seu próprio tempo? Porque ele não pode, mantendo a sua identidade, desenvolver-se? Porque ele não tem o direito ao desenvolvimento pessoal? Mantidos os seus lhames culturais e a defesa das suas identidades. Não digamos a ele o que ele deve ser, escutemos o que ele pode querer ser. Me ocorreu agora pela manhã que talvez eu pudesse dizer algumas coisas sintetizadas deste modo. E eu escrevi assim: nem o juiz pode tudo, não é rei filósofo. Nem a administração pode tudo, supondo que fala em nome de todos. Nem os especialistas são donos da verdade. Nem a palavra do povo é a palavra de Deus, nesse quadro. Portanto, é um quadro complexo, mas de uma complexidade instigante, interessante, e que constitui uma espécie de motor para as nossas pesquisas. Como resolver essa tensão? Bom, aí nós estamos no quadro da capacidade de julgar. Isso não é o papel da ciência, essa já é um exercício da capacidade de julgar.